Boa noite a você que já se encontra na live conosco, você que está em casa com a sua família, você que se encontra já celebrando, adorando o nome daquele que vive, o nome daquele que reina por toda a eternidade. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, tá? Eu sou o pastor Ronaldo Bezerra. Essa linda mulher que estava aqui conosco é a pastora Bárbara Bezerra e o Josué está ali na técnica conosco, é o nosso rapaz de 12 anos. E nós somos a igreja ISS, Igreja Caminho de Santidade em Fortaleza. Amém? Tudo bem com vocês? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia do Evangelho de João, a partir do versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhes aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conhecia de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me, estou aqui vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Vamos orar? Eu quero orar com você. Querido Deus, amado Pai, precioso, eterno, bispo e pastor de nossas almas, eu te louvo, eu exalto o teu nome e te adoro na beleza da tua santidade. Queremos ouvir a tua voz mais uma vez. Fala com a tua igreja, Senhor, que a tua igreja te ouve. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu estou intitulando essa mensagem de hoje de Onde Ele Está. Onde Ele está. A doença e a enfermidade nessa época, na época de Jesus, era algo comum, porém, vistos como consequências do pecado do indivíduo. No entanto, a questão religiosa se tornava perturbadora, como um desconcerto total, quando uma pessoa nascia com um defeito como cegueira. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não era. Eu vos afirmo, se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 1 ao 5. Você vê que Jesus vai tratar de algo muito mais relevante. Ele está mostrando para os seus discípulos que o mais importante e o mais significante não é a cura física. Não é. Se foi um que pecou, se foi outro que pecou. Jesus está mostrando que o mais importante, o mais relevante, o mais significante é a restauração, a cura da alma do homem. Primeiro, Jesus corrige o conceito errado, equivocado,
e depois ele traz a atenção dos discípulos para o verdadeiro propósito daquele sofrimento específico, aquela cegueira. Era para a manifestação da glória de Deus. A primeira percepção que temos de onde ele está é na manifestação da sua obra. Tópico primeiro é a manifestação da sua obra. Veja aí, versículo 1-3. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que se manifestem as obras de Deus. Existe algo muito relevante no questionamento dos discípulos de Jesus, especificamente na pergunta que eles fazem. Preste atenção. Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Você consegue perceber que existe algo inquietante nessa pergunta? Veja bem, enquanto Jesus caminhava, ele viu um cego de nascença. Preste atenção. O texto diz que quando Jesus caminhava, no percurso do seu caminho, ele viu um cego de nascença. Ele viu um cego de nascença. Se ele nasceu cego, e o texto é literal, que ele era cego de nascença, como ele poderia ter pecado? Fiquei pensando, por que os discípulos perguntam para Jesus se foi ele que pecou ou foram os seus pais que pecaram? Mas por que ele? Se ele era cego de nascença, então ele não tinha condição de ter pecado. Você vê que a pergunta dos discípulos não foi bem ajustada, nem mesmo alinhada com os fatos, porque se tratava de um cego de nascença. Mas aí a gente vai perceber, vai diferenciar a visão de Deus, a visão do Cristo ressurreto para a visão do homem. A resposta do mestre é assertiva, é categórica e afirmativa. Nem ele pecou, nem os pais dele pecaram. Por que é que eu estou atraindo sua atenção para esse aspecto? É porque nem sempre as pessoas irão fazer suas indagações corretamente. É costumeiro acontecer de uma notícia chegar até você distorcida. Na maioria das vezes, quando ficamos sabendo de algo significante, chega aos nossos ouvidos totalmente diferente, deformado, alterado, subtraído do fato real. E isso não deixa de nos constranger. Jesus continua e diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Está no versículo 4. Primeiro, somos obras de suas mãos. Exatamente isso. Somos obras das mãos de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 10 vai dizer: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E por que nos negamos a andar nas obras que Deus criou com um propósito para que andássemos nelas? Por que nos esquivamos e fugimos de sua presença? Porque ainda não entendemos o real propósito que Deus tem para a minha vida. O que é clássico acontecer é que, em meio à religiosidade, ninguém está fazendo nada. Quando você se levanta para fazer, aí as pessoas querem te pedir de fazer. E, na maioria das vezes, cedemos. Por que cedemos? Porque ainda não temos a revelação, ainda não tivemos a revelação do propósito de Deus para a minha vida. Ou acontece que eu tive a revelação, que eu estou fazendo, estou praticando a obra, as boas obras,
Mas eu vejo um irmão que não está fazendo, aí eu digo, mas por que aquele não está fazendo? Só eu estou fazendo, por que ele não está fazendo também? Por que nos comportamos dessa maneira? Porque ainda não estamos ajustados. Porque não entendemos que a obra não é nossa. As obras não são nossas. As obras são de Deus. Segundo, o cego não pede para Jesus curá-lo. Você pode ler o texto. O cego não se aproxima de Jesus e pede para que ele venha curá-lo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Jesus entende que se ele está caminhando e durante o seu percurso aparece uma necessidade de realizar as obras que o Pai o enviou para realizar, para fazer, por que não fazê-lo? Não precisa ele pedir. Jesus prontamente faz. Terceiro, a obra que fomos chamados para fazer é por fé. Exatamente, é por fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Não podemos correr o risco de pensar que podemos realizar as obras de Deus por méritos. Não, de maneira nenhuma. Não existe nenhum mérito nosso. É por Ele, é para Ele, é por meio dEle. A glória é dEle, as obras são dEle. Nós somos os servos, nós somos escravos, que temos o privilégio de Ele nos chamar de amigo. Por que Ele não nos chama de servo e chama de amigo? Porque Ele diz que o servo não conhece a particularidade do seu Senhor, mas o amigo conhece a particularidade do seu amigo. Você é amigo de Jesus? Você tem se apropriado de quem realmente você é em Cristo Jesus? Então as obras de Deus é exclusivamente dEle. A glória é toda dEle. Ele não a divide com outrem. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo 5. Veja como isso é sério. Veja como isso é sério. Aqui onde eu percebi pelo Espírito de Deus o quanto Deus é maravilhoso. Veja como isso é sério. Ele diz assim, ó: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Há um benefício coletivo em ser luz do mundo, e são poucos, infelizmente, são poucos que já entenderam o significado. Eu vou repetir. Há um benefício coletivo que vai atingir, que vai alcançar, que vai se estender para a sua rua, para os seus vizinhos, para a sua cidade, para o estado do Ceará, para o Rio Grande do Norte, Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro, aí vai para as nações. Há um benefício em ser luz do mundo, e são poucos, infelizmente, que já entenderam o significado. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Por quê, pastor? A cidade está em cima do monte. Todos perceberão de longe. Talvez não deem crédito a ela, mas despercebida ela não passará. Ela foi edificada onde? Ela foi edificada
em cima do monte. Exatamente à noite, quando as luzes estão brilhando, de longe você avista. Ele continua: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Como podemos acender uma candeia ou uma lamparina, como chamamos aqui no Nordeste? Jesus está dizendo, como é que pode? Não pode acender uma candeia e, ao mesmo tempo, colocá-la no alqueire, né? Não se pode. Ele diz, não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Então, como podemos acender uma candeia e enterrá-la para que ninguém possa vê-la? Agora, interessante, o propósito é a semeadura. É que a candeia seja colocada no velador com o propósito que todos sejam beneficiados. O benefício está aí. O que acontece? Dá luz para todos os que estão em casa. Esse é o propósito pelo qual você é a luz do mundo. Jesus diz, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas agora Jesus voltou para o Pai, está sentado à destra de Deus Pai. E agora você é quem é a luz, você é quem é o sal. Então, quando você acende a candeia e a coloca no velador, é onde entra em ação o benefício, dá luz a todos os que estão em casa. E esse benefício é alcançar os que estão dentro da casa. Alcançar primeiramente os que estão dentro da casa, tirá-los das trevas. Você lembra que Jesus, dissertando acerca das 3 parábolas, ele fala primeiro do pastor que perde uma ovelha, ele deixa as 99 e vai à procura daquela que se perdeu. Encontrando-a, ele coloca ela nos ombros e volta para casa, feliz da vida, convida os seus vizinhos, seus amigos e promove uma festa. Mas no contexto judaico, a questão da ovelha perdida, quando o pastor encontra a ovelha, o que acontece? Ele pega o cajado e quebra a sua perna, sua perninha. O que ele faz? Ele bota uma tala, enfaixa, coloca ela nos ombros, leva para casa. Chegando lá, ele coloca ela juntamente com as outras. Então, consequentemente, aquela ovelha que havia se perdido, ela está enferma, ela sangrou, ela está decepcionada porque o mundo não foi da maneira que ela pensou. Ela imaginava que era algo totalmente diferente, algo prazeroso. Mas o que acontece? Ela está enferma. Enquanto ela está sarando, ela vê suas amiguinhas das 99 correndo pelos campos verdejantes. E ela fica observando. E eu creio que nesse momento há uma reflexão para o coração da ovelha perdida. Seguida, Jesus fala da dracma perdida. A dracma estava perdida onde? Dentro de casa. Dentro de casa. Qual a primeira coisa que aquela mulher faz? Ela joga luz sobre as trevas. Exatamente. Ela acende a luz, afasta o sofá, as cadeiras e varre. Por quê? Porque além da casa estar na escuridão, estava suja, estava desorganizada. E ela encontra aquela dracma que havia se perdido. Ela convida suas amigas e dá uma festança. E o texto diz que há mais alegria diante dos anjos de Deus para um pecador que se arrepende do que por mim que não precisa de arrependimento. Jesus vai falar sobre o filho pródigo, que para mim é o pai pródigo. Porque Jesus está tratando da religiosidade dos fariseus e dos saduceus. Ele vai comparar a atitude do filho mais velho com os fariseus e os saduceus, porque estavam ignorando ele, porque ele estava sentado, conversando e comendo com pecadores e publicanos. A luz que está em você tem alcançado a todos que estão na sua casa? A luz que está em você, porque você é luz, está alcançando ou tem alcançado a todos que estão na sua casa? Tudo bem, se eles não chegaram ainda a confessar o nome de Jesus, entregar a sua vida completamente
Ou você nunca conversou com eles sobre o plano de salvação? Ou você é daquelas pessoas que dizem, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não é assim. Não é assim, querido. Você foi resgatado por amor. Então não é por força, não é por violência. É pelo meu espírito. Aleluia. É a fé que atua pelo amor. Saiba de uma coisa, que você prestará conta do consumo dessa luz. Você irá pagar o consumo da luz. Nós pagamos o consumo da nossa energia no final do mês. Nós pagaremos no dia da prestação de contas diante de Deus. Qual a necessidade de se esconder? Você lembra que os judeus, em João capítulo 3, do versículo 15 em diante, Jesus vai dizer que eles não se aproximaram dele porque eles estavam em trevas. O que é que iria acontecer? Ou o que teria acontecido se eles se aproximassem de Jesus? Ora, Jesus sendo luz, quando eles se aproximassem de Jesus, as obras deles seriam reveladas. Para que as obras deles não fossem reveladas, eles se esconderam. Qual a necessidade de se esconder? Primeiro, a letargia espiritual. A falta de discernimento, a falta de compreensão nos leva a um estado de ignorância. Por quê, pastor? Porque não procuramos aprender a ouvir, não procuramos aprender a obedecer, a honrar, a submeter-se à liderança de Deus em nossas vidas. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Segundo, o sal se tornou insípido. O primeiro é a letargia espiritual. O segundo é o sal se tornou insípido, sem sabor, no sentido figurado, sem graça, sem nenhum atrativo. Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Geralmente, isso acontece quando as pessoas estão vivendo por si mesmas, tomando suas próprias decisões, não prestam conta, zombam das autoridades instituídas sobre elas, vivem ao Deus dará. O sal não faz mais o seu papel, que é de preservar. Ele não dá mais o sabor devido. Terceiro, a vossa luz precisa resplandecer diante dos homens, para que eles vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pois Deus que disse, das trevas resplandece a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. A manifestação da obra de Deus. Aleluia. A segunda percepção que temos de onde Ele está é que muitos estão nos observando. Veja aí no versículo 6 em diante. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Agora Jesus vai realizar algo inusitado, algo que não é corriqueiro, que não é costumeiro e usual. E com certeza, para muitos, causa estranheza. Ele cospe na terra, faz lama com a saliva e com a lama unta, ficciona, esfrega nos olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé, que Siloé quer dizer enviado. O enviado foi enviado ao enviado. O cego foi, lavou-se
e voltou vendo. É aqui que muitos não entendem o que Deus faz na vida de um homem ou na vida de uma mulher. Muitos não entendem e se perguntam, não é aquele que vivia se drogando, se prostituindo e roubando os outros? Ou essa não é aquela fulana que tinha um caso com fulano? Porque pela obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse, para que realçasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 19 a 21. Uns diziam, é ele, outros, não, mas se parece com ele. O homem dizia, sou eu. Talvez você ainda não tenha tido a percepção, ou você ainda não despertou que existe muitos te observando. Existe muita gente prestando atenção aos seus passos, prestando atenção às suas reações, observando com quem você tem andado, observando se os frutos que você tem dado ou não, mas se tem dado, tem permanecido. Tem muita gente observando os frutos dos seus lábios, se são frutos de louvor, se são frutos de adoração a Deus. Ou você é um crente que vive falando de todo mundo, que importa quem seja, você na frente do irmão está abraçando, na frente da irmã está abraçando, e por trás você está falando mal. Se você faz isso, você está falando mal do próprio Jesus Cristo. Talvez você ainda não tenha despertado para isso, mas existe sim muita gente nos observando. Ou você é daquele tipo de pessoa que diz, não tenho que dar satisfação da minha vida para ninguém. Quem paga minhas contas sou eu. Ninguém vem pagar as minhas despesas mensal e anual. Eu é quem vivo ralando. Então eu não tenho que dar satisfação da minha vida para ninguém. Engana-se você, querido. Engana-se você. Se você entregou a sua vida a Jesus, você não vive mais. Quem restaurou a sua vida e a sua visão lhe prescreveu uma receita. Preste atenção na receita. Evite andar por aí procurando ver o que você espera ver. Ande de olhos abertos, mas não use os seus olhos naturais. Caminhe por fé. Somente assim você me agradará. E continue crescendo na graça, em estatura e em conhecimento diante dos homens e diante de Deus. Então lhe perguntaram, como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram, onde está ele? Respondeu, não sei. E você, onde está ele? Onde está aquele que livrou você da boca do leão? Aquele que transformou a sua vida, aquele que trocou as tuas vestes, aquele que colocou um novo cântico de louvor nos teus lábios, aquele que transformou a sua vida por completo, que tirou você das trevas, te transportando para o reino do Filho do seu amor, das trevas para a sua maravilhosa luz. Aonde está ele? Aonde se encontra ele agora? Você sabe onde ele está? Porque se você tem permitido que o sal que há em você se torne insípido, sem sabor, e a luz que você tem que ser, porque você é a luz do mundo, mas você não está brilhando, você se perdeu dele. Você se perdeu dele. Volte às práticas do primeiro amor. Volte às práticas do primeiro amor. Se arrependa e volte. Se entregue novamente. Faça uma nova aliança. Se aliance novamente. Porque se você não está resplandecendo nas trevas, porque você é luz, então você se perdeu dele. E o pior de tudo é que você pensa que está nele. Mas pastor, é muito sério o que você está dizendo. Como é que você pode ter tanta certeza disso? Jesus afirma, primeira carta de João, que aquele que está nele, aquele que conhece ele, guarda os seus mandamentos.
aquele que diz que o ama e odeia seu irmão, nunca o conheceu. Então, se eu digo que eu odeio meu irmão, eu não estou na luz. Então você sabe aonde ele está? O que percebemos na conversão de Zaqueu é que Jesus o pegou de surpresa. Talvez Jesus esteja pegando você de surpresa hoje. O que vai importar, o que vai somar é a sua reação. Por quê? É um dos textos mais conhecidos nos dias atuais. É Lucas capítulo 19, que conta a história de um homem de estatura pequena e que Jesus ia passando e ele não podia vê-lo por causa da multidão, e ele corre e sobe num sicômoro, numa árvore espinhosa. Creio que ele tenha se arranhado todinho e ele está lá olhando para baixo. Quando Jesus vai passando, Jesus: Zaqueu, olha aí. Jesus pega ele de surpresa: desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Olha a observância, ó. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Você vê o diferencial? Ficou surpreso, mas ele não ficou parado. No momento que Jesus disse: Zaqueu, desce daí, ele não contou pipoca, querido. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. O que você está esperando? O que você está esperando? Porque você fica travado, desaparece saliva, seu coração bate acelerado, suas pernas ficam duras, seus braços não têm mais movimento, e você sabe que você tem que caminhar até ele. Aí você entrou em um processo de letargia, porque é uma guerra espiritual. E Jesus está aqui nesta noite, dizendo para você que vai vencer, que pode vencer, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E Ele quer te fortalecer. Se está difícil, glorifique a Deus. Se você diz que não pode mais, que você não está conseguindo mais, glorifique e diga: Jesus, me ajuda, eu preciso de Ti. Ele vem. Porque Ele surpreendeu Zaqueu. E Zaqueu desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus se hospedara com um homem pecador. Não se importe com o que as pessoas irão dizer, irão falar. Você precisa ficar bem. Você precisa entender o plano de salvação. Não é questão de placa de igreja, não é questão de religiosidade, é questão de um plano de salvação. Jesus Cristo foi entregue por você e pela humanidade toda, para que a humanidade, direção dele, voltasse a se relacionar novamente com ele, devido à queda do homem no jardim do Éden. O que ninguém esperava era a reação de Zaqueu. Acredito eu, aí sou eu que estou dizendo, acredito eu que Zaqueu, estando à mesa com Jesus, com a visão restaurada, com um novo coração, com uma nova percepção de vida, Zaqueu sentiu falta de algo. Estava faltando alguma coisa. Por quê? Zaqueu agora era sal da terra e luz do mundo. Antes ele era um publicano, cobrador de impostos, que todos os judeus que ele cobrava, extorquia, odiavam-no. Mas agora não. Agora ele era sal da terra e luz do mundo. E eu creio que quando ele está sentado na mesa com Jesus, ele percebe que está faltando algo. A percepção de Zaqueu vai na direção que faltava às outras pessoas da casa, às outras pessoas da cidade, seus concidadãos, à mesa com Jesus, para que eles pudessem receber a luz, para que eles fossem sal. Eu creio que era tão intensa a alegria que Zaqueu sentia naquele momento, que não dava para guardar aquilo só para ele. Você já se sentiu assim? Eu já me senti e me sinto assim, parado diante de Jesus. Zaqueu não sabia o que fazer. Gaguejando disse: Senhor, vou dar metade do meu patrimônio para os pobres, e de tudo que roubei, pagarei 4 vezes mais pelo prejuízo. Então Jesus declarou: hoje é dia de salvação nesta casa. Aqui está Zaqueu, filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e restaurar o que estava perdido. Conclusão: o maior milagre não é a cura física. O maior milagre de todos os milagres é a salvação de uma vida.
é a salvação de uma alma. E essa salvação está disponível para todos, mas só recebe a salvação pela graça, somente pela fé no Filho do Deus Altíssimo, Jesus Cristo. Somente pela fé em Jesus seremos livres da ira vindoura. Este homem era cego de nascença, vivia esmolando, pedindo esmola. Ninguém lhe dava crédito. Bastou Jesus restaurar a sua visão, que seus vizinhos e aqueles que o conheciam começaram a questionar. Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. O homem dizia, sou eu. Depois de contar-lhe como tudo aconteceu, perguntaram-lhe, onde está ele? Respondeu, não sei. Os fariseus levaram aquele que antes era cego para interrogá-lo. Depois dele dizer como tudo havia acontecido, eles não se conformaram e perguntaram, o que você diz a respeito dele, uma vez que ele abriu os olhos? Ele respondeu, ele é um profeta. E você? O que você tem dito para as pessoas que Jesus de fato é? O que você tem falado a respeito de Jesus? Os judeus, não acreditando que aquele homem antes era cego, mandou chamar seus pais. As pessoas irão duvidar que você realmente mudou. As pessoas irão duvidar que Deus transformou a sua vida. Elas só irão acreditar, elas só irão ver de fato que você mudou quando você começar a dar frutos e esses frutos permanecerem. Mesmo assim, elas ainda duvidarão de você. E lhes perguntaram, este é o filho de vocês que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Está no versículo 19 a 21 do mesmo capítulo 9 do texto base de hoje. Os pais dele estavam com medo que os judeus os tratassem mal, os expulsassem da sinagoga. Por isso falaram isso. Eles insistiram pela segunda vez. O que diz você sobre ele? Como ele abriu os seus olhos? Ele respondeu, já lhes disse, mas vocês não ouviram. Porque querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu, é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram, você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Versículo 27 a 34. E Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou, você crê no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse, você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, por acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas, porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Onde ele está? Que o Senhor possa aplicar essa palavra na sua vida.
Que você continue sendo o sal que faz a diferença, o que preserva, o que dá sabor, a luz que resplandece nas trevas. E que você entenda que os primeiros que vão ser alcançados por esse benefício de você ser luz são os de dentro da sua casa. Se você não está conseguindo isso, peça ajuda primeiramente a Deus. Se você não conseguir, peça ajuda aos seus pastores, aos seus discipuladores. Mas não pare de tentar. Não se perca de Jesus. Não se perca do propósito pelo qual o Senhor, o Deus, o Yahvé, aquele que existe por si mesmo, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, se volte para Ele. Volte para casa, porque você é precioso, porque você tem um valor para Deus. Onde está Ele?